Mulher que estava desaparecida é encontrada morta em Macaé. Empresas de telefonia entram na mira do Procon. Você também tem reclamações? Saiba o que fazer. E a Anitta invade comunidade na zona sul do Rio e faz clipe internacional. 21 de agosto, é segunda-feira. Começa agora o seu SBT Cidade. Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos juntos até esbarrarmos no seu SBT Brasil com os principais assuntos do estado e do interior fluminense. A gente começa falando de Macaé, no norte do estado. Esse fim de semana foi de violência. Uma mulher que estava desaparecida há 3 dias foi encontrada morta no domingo. Os detalhes agora com Bárbara Storck. Pode rodar. Luciana Rodrigues de Souza, de 30 anos, foi encontrada morta no final da tarde de ontem. Ela estava desaparecida desde a última sexta-feira. O último lugar em que foi vista foi nesse salão de beleza, no centro da cidade, onde disse que viria fazer o cabelo. Depois disso, Luciana, que era moradora do bairro Barra de Macaé, não voltou mais para casa. Luciana foi encontrada perto dessa porteira, no Córrego da Pedra, aqui no bairro Virgem Santa. De acordo com familiares, ela estava com marcas de facadas no pescoço e na barriga. O lugar é deserto e bastante afastado. A família, com medo, preferiu não dar entrevistas, mas disse que Luciana era uma pessoa tranquila e sem inimizades. O caso foi registrado na delegacia de Macaé e, até o momento, ninguém foi preso. Luciana deixou 2 filhos, um de 15 e outro de 9 anos, e foi enterrada no cemitério do Córrego do Ouro. Olha, tá virando um hábito pessoas desaparecerem e depois serem encontradas mortas no interior do Rio de Janeiro. Isso é mais um caso. 4 pessoas da mesma família morreram em um acidente na Via Dutra. Olha só, segundo a Polícia Rodoviária Federal, chovia bastante no momento em que um micro-ônibus tombou na pista, isso em Barra Mansa. Tudo aconteceu no domingo à noite. O veículo saiu de São Paulo e seguia para Duque de Caxias. Outras 26 pessoas ficaram feridas e elas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região. Lamentável essa tragédia no trânsito. E um homem foi linchado por moradores de Arraial do Cabo após furtar uma mangueira do Corpo de Bombeiros durante um atendimento de emergência. Vamos saber mais detalhes dessa história com Daiane Zanelato, que está na redação, já está aqui com a gente. Boa noite, Daiane. Explica pra gente essa história. Quer dizer, o cara tentou roubar, furtar uma mangueira dos bombeiros. Como é que foi isso? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. É isso mesmo. Nas imagens gravadas por moradores, o homem aparece amarrado com a própria mangueira que havia roubado do caminhão do Corpo de Bombeiros. Dá para perceber também, Salu, o homem bem machucado, viu? Isso tudo aconteceu ontem à noite no bairro Sítio, em Arraial do Cabo. Um carro acabou pegando fogo, o Corpo de Bombeiros foi chamado e enquanto os homens do Corpo de Bombeiros trabalhavam para conter as chamas, perceberam, que a mangueira havia sido sumida, havia sido roubada. A população viu o autor do roubo e resolveu fazer justiça com as próprias mãos, como nós acompanhamos no vídeo. Os próprios homens do Corpo de Bombeiros prestaram socorro ao meliante, Salutiel, que foi levado para um hospital e depois encaminhado para a delegacia. Olha, obrigado, Daiane, pelas informações. É uma atitude bárbara, né, gente? Por favor, ligasse para a polícia, acionasse as autoridades competentes para a justiça ser feita da forma que deve ser feita. Agora, isso não. Encontrado o corpo do jovem que desapareceu enquanto pescava na Praia do Forte, em Cabo Frio. O corpo foi encontrado ontem na Praia do Foguete. Samuel Malaquias de Souza, de 22 anos, estava desaparecido desde o dia 11 de agosto, quando saiu de casa para pescar. No dia em que a vítima desapareceu, o mar estava muito agitado e possivelmente o jovem foi arrastado por uma onda. A gente divulgou o desaparecimento desse rapaz. Infelizmente, eu já não tinha esperanças de encontrá-lo vivo, porque sempre que desaparece no mar, realmente é muito difícil sobreviver. E em Petrópolis, 4 empresas de telefonia estão no ranking de reclamações do Procon, 2 delas em primeiro e segundo lugar. A maioria das reclamações por falta de sinal e problemas de conexão de internet. Vamos ver na reportagem. Problemas com a telefonia? Quem nunca? Às vezes precisa usar o telefone, não tem sinal. Vira e mexe, a gente está tendo esse problema aqui. Acho que a gente aqui, infelizmente, a gente é muito lesado por algumas companhias telefônicas, né? As reclamações são muitas, desde a dificuldade de sinal, conexão com a internet e o problemático serviço de atendimento ao consumidor. A gente liga, eles falam que vão enviar alguém para resolver e isso demora e passa um dia, passa outro, tu liga outra vez e
não consegue. No Procon de Petrópolis, para cada 4 pessoas atendidas, uma é para reclamar do serviço de telefonia. É que a relação de consumo é muito intensa. A pessoa hoje acorda com o telefone, acorda com a internet e só para de utilizar na hora de dormir. Isso faz com que os problemas sejam grandes e as reclamações aumentem a cada dia que passa. Na lista das empresas que mais receberam reclamações este ano no Procon de Petrópolis, em primeiro lugar está a operadora Oi. Em segundo, a Claro. Em nono, a Vivo. E em 15º, a operadora TIM. É a perda de sinal, cai a linha de telefone, cai o fixo, cai a televisão. Isso faz com que também a procura aqui seja muito grande. Para tentar resolver parte dos problemas sem precisar ingressar com ações na justiça, o Procon criou um canal direto com as empresas. Hoje, 93% dos casos têm sido solucionados extrajudicialmente. Nós tentamos aqui solucionar de forma administrativa e, com isso, a gente evita o volume de judicialização e desafoga o fórum aqui de Petrópolis. O Procon também ampliou o atendimento à população, que agora acontece de 10 da manhã às 5 da tarde. Denúncias também podem ser enviadas pelo aplicativo WhatsApp, pelo número 24 98857 5837. O que acontece com essas operadoras é que elas querem somente lucrar, saem vendendo pacotes para todo mundo, mas é claro, a rede não comporta. E aí, uma parcela dos clientes acaba ficando sem sinal, ficando sem internet. É um absurdo. E o Procon de Petrópolis, só para vocês terem uma ideia, fica na rua Doutor Moreira da Fonseca, número 33, no centro, ao lado da Câmara de Vereadores. Se você quiser informações, fazer suas reclamações, é só comparecer. Um acidente envolvendo 3 veículos deixou 5 pessoas feridas na tarde de sábado, isso em Cabo Frio. Uma das vítimas estava em um ponto de ônibus quando foi atingida pelo pneu de um dos veículos, que soltou na batida. O corpo de bombeiros foi acionado, as 5 vítimas foram levadas para a UPA de Tamoios. Todos foram atendidos e liberados sem ferimentos graves. Ainda bem. Intervalo bem rápido, eu volto já te contando muito mais assuntos no interior do Rio. Continue com a gente. Já voltamos de um intervalo, vamos falar de Teresópolis, na região serrana. Por lá, uma mulher foi assassinada no bairro Rosário. Isso aconteceu no domingo à noite. A suspeita é que o companheiro dela tenha cometido o crime. Quem nos dá mais detalhes sobre esse absurdo, esse assassinato, é o repórter Carlos Miranda, que já está com a gente aqui, já está aqui. Boa noite, Carlos. Explica pra gente como isso aconteceu. Essa pessoa, o acusado aí, já foi preso? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Foi preso, sim, e em flagrante. Segundo a polícia, o acusado, Fabiano de Souza Ventura, de 40 anos, companheiro da vítima, estava escondido atrás do CIEP do bairro Rosário. A polícia foi acionada depois que vizinhos ouviram tiros. Quando os policiais chegaram na casa onde o crime aconteceu, encontraram a vítima, Jéssica Carvalho Monteiro, de 18 anos, já sem vida. Junto com ela encontraram uma arma e 3 munições intactas e 2 deflagradas. A motivação do crime seria ciúmes, mas na delegacia o acusado disse que ela cometeu suicídio. Segundo os policiais, no entanto, o tiro foi dado na nuca. Esse acusado ele foi levado para a delegacia de Teresópolis e preso em flagrante pelo crime de homicídio. Salutiel. Obrigado, Carlos. Olha aí, é lamentável, mesmo com Lei Maria da Penha, como existe gente covarde, homem covarde, que se diz homem, mas não é. Tá? Isso é gente covarde. Porque na mira, com uma arma na mão, todo mundo vira macho, né? Todo mundo tem coragem de ir lá fazer. Pura covardia, tá? Pura covardia. Comprovada a participação dele realmente no crime, porque existe a suspeita ali de suicídio, o advogado dele levantou isso. Comprovada, tem que morrer atrás das grades, tem que ficar lá o resto da vida. A Vigilância Sanitária fez uma vistoria na maternidade de São João de Meriti, onde uma jovem morreu 2 dias após dar à luz a gêmeos. Andressa tinha 27 anos, sofreu uma hemorragia, precisava de uma transfusão de sangue. Mas a clínica não tinha bolsas no estoque. Vamos ver na reportagem. Acompanhe. Os gêmeos Andrei e Danilo, que nasceram na quarta-feira da semana passada, já estão em casa. Mas a mãe, que deveria estar ao lado deles, perdeu a vida. Momento de felicidade, momento de tristeza ao mesmo tempo. Andressa Amorim, de 27 anos, teve os bebês nesse hospital em São João de Meriti. A família pagou R$ 2.500 para o médico realizar o parto. Transcorreu tudo normal. 24 horas depois, ela começou a se sentir mal. Exames foram feitos e os médicos teriam afirmado que Andressa precisaria de uma transfusão de sangue de emergência. As bolsas de sangue
teriam sido entregues aqui na unidade, mas não chegaram a ser usadas. A mãe dos 2 gêmeos teve uma parada cardíaca no final da noite desta sexta-feira e acabou morrendo. A família exigiu que o corpo de Andressa fosse encaminhado ao Instituto Médico Legal, já que para eles se tratava de uma morte suspeita. Hoje a gente vê que foi falta de socorro, porque tinha médicos lá, tinha uma equipe de plantão e eles só colocavam soro, falava que é porque ela não queria comer, por isso que ela estava fraca. E ela só foi agravando o quadro dela. Na declaração de óbito de Andressa constam como causas hemorragia interna e presença de sangue na cavidade peritoneal no abdômen. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar mais 4 investigados por envolvimento no esquema de corrupção no setor de transportes do Rio de Janeiro. No sábado, o empresário Jacó Barata Filho, conhecido como o Rei dos Ônibus, deixou a cadeia. O ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes do Estado, Leles Teixeira, também foi solto. Suspeito de pagar propina para políticos, os dois foram beneficiados por um habeas corpus do mesmo ministro. Coincidência, né? Acompanhe. Barata foi o primeiro a deixar a cadeia pública em Benfica, na zona norte do Rio. Ele não quis falar com a imprensa. Você tem alguma declaração a dar? Dá licença, por favor. Logo em seguida, foi a vez de Leles. Gostaria de dar alguma declaração? Os dois foram presos no começo de julho pela Operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato, que investiga um esquema de corrupção no transporte público fluminense. Eles são acusados de pagar 260 milhões de reais em propina a políticos em troca de vantagens para as empresas do setor. Barata e Leles deixaram a cadeia depois de um habeas corpus concedido por Gilmar Mendes. O ministro do Supremo entrou numa disputa com o juiz federal Marcelo Bretas, que concentra os casos da Lava Jato no Rio. Na quinta-feira, Mendes concedeu um primeiro habeas corpus, mas Bretas emitiu em seguida novo pedido de prisão preventiva. Na sexta-feira, o ministro mandou soltar a dupla novamente. A atuação de Gilmar Mendes no caso é questionada pelo Ministério Público Federal, que fez um pedido de impedimento dele ao Procurador-Geral da República. Um dos argumentos é que o ministro foi padrinho de casamento da filha de um dos presos. O sobrinho de Gilmar Mendes se casou com a filha de Barata em 2013. Nesta foto, o ministro aparece ao lado dos noivos, mas para Mendes não há problema em atuar no caso. Vocês acham que ser padrinho de casamento impede alguém de julgar um caso? Vocês acham que isso é relação íntima, como a lei diz? Não precisa responder. É impressionante como essa cambada, como esse povo consegue habeas corpus. Eles conseguem habeas corpus como a gente consegue passar lá o Rio Carro, o bilhete único lá na roleta do ônibus. É impressionante a facilidade. É da noite para o dia, o cara está na rua. Break bem rápido, eu volto já com mais informações do interior. Continue com a gente. Já estamos de volta e na Serra mais uma vez, em Petrópolis, o domingo ontem foi marcado por corrida e caminhada. Os eventos estão na programação do Agosto Verde Solidário, que busca incentivar a população a ter uma vida mais saudável. Veja como foi. As atividades começaram cedo na cidade. Às 7h30 da manhã, em frente à prefeitura, foi dada a largada para a Corrida do Bem, que reuniu cerca de 3.000 pessoas. Corredores de diversas cidades do estado vieram a Petrópolis para participar do percurso, que variava de 5 a 10 quilômetros pelas ruas do centro histórico da cidade. Na Avenida Barão do Rio Branco, às 9 da manhã, teve caminhada com participantes do Agosto Verde Solidário. Teve distribuição de camisas, água e frutas para os participantes. Olha aí, haja disposição, esse clima frio, praticar esporte, gente, é importantíssimo. Parabéns mais uma vez a essa iniciativa do Agosto Verde Solidário. E o número de multas para quem transporta crianças no carro fora da cadeirinha aumentou 30% em um ano em todo o estado do Rio de Janeiro. É que muitos pais preferem deixar a garotada presa só com o cinto de segurança, para ficar mais fácil sair do veículo às pressas em caso de assalto. Veja aí. Transportar crianças com menos de 7 anos e meio sem esses dispositivos específicos de segurança é infração gravíssima com multa prevista de quase R$300, mais 7 pontos na carteira. Só que por causa da violência aqui no Rio, muitos pais já veem a cadeirinha como um risco para os pequenos.
O medo de não conseguir tirar o filho do equipamento em caso de assalto faz a mãe ir sempre ao lado do menino enquanto a avó dirige. Quando a gente percebe algum perigo em evidência, eu faço de imediato. Eu tiro o cinto e retiro ele da cadeirinha, mesmo sabendo que eu posso levar uma multa. O número de multas para quem transporta a criança fora das normas de segurança aumentou 30% no estado nos 5 primeiros meses do ano, comparando com o mesmo período de 2016. Seu Walter pode ser multado a qualquer momento, mas ele prefere não correr riscos. Todos os dias, leva o neto para a escola apenas com o cinto de segurança. É uma facilidade muito grande você parar no sinal, o cara vir, te botar uma arma na cabeça e levar teu carro. Sai, você tem que sair. Aí, deixa eu levar a criança. Não, vai embora com a criança. E aí? Que conta eu vou dar à mãe dele, que é minha filha? A chamada Lei da Cadeirinha entrou em vigor em 2008, um ano após a morte brutal de João Hélio. Ele ficou preso ao cinto de segurança durante um assalto. Foi arrastado por 7 quilômetros e não resistiu aos ferimentos. Eu tenho medo de ser assaltado e não conseguir retirar a criança do carro, desde aquela história do João Hélio, né? Em maio deste ano, bandidos andaram 25 quilômetros com o menino dentro do carro. Na semana passada, 2 crianças ficaram em poder de traficantes numa van escolar em Niterói, região metropolitana do Rio. Nos 2 assaltos, as vítimas foram resgatadas por policiais dentro de favelas. Segundo estudos, o uso da cadeirinha reduz em 71% o risco de morte em acidentes. Mesmo com o avanço da criminalidade, ela é a companheira inseparável das gêmeas no caminho para a creche. A gente sempre coloca na cadeirinha, né? Tem que colocar, mas fico com medo. Porque realmente você coloca, deixa a criança na cadeirinha. Imagina só você passar por um assalto, chega o bandido armado, leva seu carro, até você tirar a criança da cadeirinha, realmente é muito complicado. Tem questões que têm que ser revistas, tem que ver até que ponto isso é segurança realmente, em se tratando de um estado, de uma capital, o Rio de Janeiro, por exemplo, totalmente violenta. E a cantora Anitta parou o Vidigal ontem. Quer saber por quê? Vamos acompanhar agora no VT, veja aí. As gravações foram feitas em diversos pontos do Vidigal. Anitta exibiu novo look e vários modelitos. Até Justin Bieber do Vidigal apareceu por lá. Coragem de quem teve que tomar banho de piscina no frio. Detalhe, a piscina foi a caçamba de um caminhão. Lógico que o efeito foi imediato nos homens de Vidigal. A comunidade parou. E se antigamente a cantora ia de táxi, Anitta inovou e foi de mototáxi, arrancando suspiros pelas ruas da comunidade. Olha aí, o clima quente lá no Vidigal, porque tudo indica que é uma gravação de um clipe para o próximo verão, né? Novidade aí da cantora Anitta para os fãs, fica todo mundo na expectativa. Mas enquanto no Vidigal estava esse calor todo, a gravação do clipe, na região serrana tem muito frio, meu amigo. Chegou uma frente fria ao estado esta semana, trouxe chuva, fez as temperaturas despencarem. Então nós vamos mais uma vez à redação lá em Petrópolis, conversar com o Carlos Miranda, que tem mais informações sobre esse clima. Como vai ficar essa semana, Carlos? Vai seguir esse frio todo? Salutiel, quando nós pensamos que o frio estava indo embora, ele acabou voltando, né? Aqui no fim de semana teve vendaval com 5 quedas de árvores aqui em Petrópolis, graças a Deus ninguém ficou ferido. Hoje choveu quase o dia todo, com chuva bem fininha, e a temperatura despencou. A mínima chegou a 7 graus, a máxima 18 graus. Na capital, mínima de 15, máxima de 21 graus. Para amanhã, ainda deve ter céu encoberto e possibilidade de chuva. O tempo só deve ficar bom mesmo lá para quarta-feira, Salutiel. Carlos, mais uma vez, eu adoro frio, né? Para mim, eu estou muito à vontade, gosto muito. Mas tem gente que não gosta. Acho que a maioria não gosta de frio. Acho que sou eu que sou meio maluco mesmo. E a gente fica por aqui, mas volta amanhã com mais notícias do interior do Rio de Janeiro. Atenção, Ubirajara, fim de semana, meu amigo. Foi tenso, foi? Mas não esquece aqui o WhatsApp não, tá bom? Tô de olho, hein? A gente volta a se falar amanhã. Vem chegando o SBT Brasil. Tchau e até lá.